Alô, primeiro ano! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Agora, enfim, finalmente o capítulo 5, livro 2. Vamos avançar, que semana que vem a gente já vai estar bem melhor mesmo. Então, vamos abrir o livro aí no capítulo 5. Livro 2 é a página 2. Página 2. E vamos ver aqui o texto. O que trata aqui o capítulo 5? Bem, de antemão, eu não avisei no vídeo anterior, mas eu mandei por e-mail para vocês. Se tá lento para você ouvir, você pode acelerar o vídeo. Coloca aí um e-mail, fica tranquilo para ver, você até ganha tempo e dá para aprender tranquilamente também, com certeza. Mas se você quer um pouquinho mais lento, vá mais lento. E de repente você ainda é mais rápido e já coloca o vídeo aí no 2. Eu já tenho o costume de usar aí vários vídeos aí na velocidade 2, a gente ganha tempo e dá para aprender também. Mas fica a seu critério. E lembrando, qualquer dúvida, entre em contato, pergunte por e-mail, tire suas dúvidas. Então vamos à aula agora, a gente vai começar outras funções. A gente vai ver função constante, função composta e função inversa. Eu sei que você já viram essa aula aí no site, mas vamos rever rapidamente aqui antes de fazer exercício da atividade para a sala. Bem, a função constante é a função quando o A é igual a zero, mas o B lhe pertence aos reais. Então seria, eu coloquei aqui o exemplo, o f de x é igual a 7. Ora, o x aqui dessa função, lembrando que se o x vale zero, né, a constante vale zero, some o valor de x, fica só o número. Então, quando você tem uma função que é somente o número, como f de x igual a 7, f de x igual a menos 8, f de x igual a 100, isso é uma função chamada função constante. E como é o gráfico da função constante? É uma reta paralela ao eixo da abscissa. Coloquei aqui o gráfico dessa função do f de x igual a 7, onde a reta é paralela ao eixo da abscissa. Até coloquei para você lembrar, olha, a abscissa ordenada, é muito importante você conhecer esses termos técnicos de matemática para entender as questões, resolver as questões e aprender até mais rápido. Então temos aqui a abscissa ordenada e traça a constante. Seria então esse 7. Esse 7 é o B. É o B da gente aqui na questão, vale 7. E aqui nós temos a origem, o 0, 0. Ok? E no exemplo B, eu quero agora o gráfico aí da função constante, onde é menos 7 o valor. Menos 7, você tem ela abaixo da abscissa, está aqui em vermelho. É muito importante você ter o cuidado. Gráfico não é tudo que você está vendo. O que está aqui em azul, o eixo Y e o eixo X, é chamado de plano cartesiano. O gráfico é o menos 7 que está passando no plano cartesiano. Então pronto, é isso, função constante, muito fácil, muito tranquilo. E agora vamos aí para a próxima função, a função composta. É uma função interessante, a função composta. E eu coloquei aqui um exemplo para a gente analisar, um exemplo bastante utilizado no dia a dia, no mundo real. O mundo real das finanças. Todo mundo quer saber que vai viajar, quer saber quanto é que vai pagar pelo dólar, quanto vai pagar pelo euro, quanto é que está valendo, quem vai investir em bolsa de valores, quem vai investir em criptomoedas. Tem investimento em criptomoedas no Brasil, investimento em criptomoedas fora do Brasil, então você precisa saber quanto está valendo o dólar, quanto está valendo o real. E vamos utilizar isso aqui dentro da função composta. Olha, exatamente hoje no dia 3, hoje é dia 3 de abril de 2020. Exatamente hoje, quanto está valendo o dólar? O dólar está valendo 5,32. Quando foi inventado o real, né, modificada a moeda antiga para real,
Um real valia exatamente $1. Exatamente. Isso quer dizer que nosso dinheiro já desvalorizou muito desde 1994 até hoje. E hoje, então, para você ter $1, você não paga mais R$ 1 como era em 94. Você já paga quanto? 5,32. Professor, onde é que eu posso comprar dólar? Numa casa de câmbio. Mas você tem que ter 18 anos de idade. Ou você pode pedir para um responsável, um adulto, comprar dólar. Aí vai na casa de câmbio. Ah, professor, mas onde é que fica a casa de câmbio? Fica no shopping. Então no shopping você encontra a casa de câmbio. Lá você pode trocar o dinheiro por dólar, trocar por euro. E chegando lá hoje, com R$ 1, em 1994 você trocaria por $1, mas hoje o seu R$ 1 não compra mais $1. Para você comprar um único dólar, você precisa de R$ 5,32. Então desvalorizou muito o nosso dinheiro. E quanto está valendo hoje €1 em relação ao dólar? Se a pessoa vai comprar euro, vai pagar quanto? Bem, hoje, para você comprar um dólar, você tem que pagar 0,92 de euros. Então, hoje, para comprar um dólar, precisa de 0,92 euros. E o real, para comprar o euro hoje, quanto é? Para comprar o euro hoje, o real precisa de R$ 5,76. Vamos por lógica. Para comprar um euro é 5,76. Para comprar um dólar é 5,32. Qual está mais caro? Está mais caro o euro. E o que tem a ver a função composta nesse tema aí dessas moedas? Tem a ver é que se você quer trocar R$ 1 por euro, você não precisa trocar primeiro para dólar e depois comprar euro. Você pode logo direto chegar na casa de câmbio, olha, eu quero comprar euro. Então a função composta é quando ela corta um caminho. Ela mostra direto um caminho, uma estrada A ligada diretamente a uma estrada C. Eu tenho a estrada B, a estrada a estrada B e a estrada C. Aí, para chegar da cidade A até a cidade B, eu vou por esse caminho. E depois, para chegar até a cidade C, eu vou por esse caminho. E o que é a função composta? Existe uma estrada que vai direto para a cidade C sem passar pela B. Pronto, então seria isso. Aqui também a gente poderia dizer, eu tenho R$ 1. Estou colocando reais, né? Eu tenho o real, a moeda real. E aqui eu tenho o dólar. Vou colocar assim, o dólar e o euro. Para comprar o euro, você não precisa comprar primeiro o dólar. Você pode ir direto para comprar o euro. Isso que é a função composta. Então, esse é um exemplo aqui para você entender a praticidade do assunto. Na matemática vai ser um pouco mais difícil você ver umas historinhas envolvendo aí a função composta, apesar de ser possível. O que a gente vai trabalhar então é o que aparece mais, que são as questões diretas, né, de função composta. Então aqui no exemplo a gente tem, seja f de x igual a 2x mais 5, g de x igual a menos 3x mais 4, e eu quero saber quanto é o fog, o f de g de x. Eu quero saber então quanto seria essa função composta. O que vamos fazer aqui? No lugar desse g de x, eu vou substituir. A função que nós temos é a função x, que ela é 2x mais 5. Mas no lugar desse x, está querendo encontrar o g de x. Então você vai chamar isso aqui de f de g de x.
tem que colocar o parênteses do x e o parênteses da função. Isso é igual a 2 vezes, ora, quem é o x? O x é g de x. Então, vou escrever 2 vezes g de x, mais 5. A função f de g de x, ela será igual a quem? A 2 vezes. Vamos substituir agora quem é o g de x. O g de x é menos 3x mais 4. Então, coloco aqui entre parênteses. Menos 3x mais 4. Mais 5. Que é o 5 que já estava fora depois do g de x. Resolvendo, a gente tem f de g de x igual a 2 vezes menos 3x menos 6x, 2 vezes 4, 8, mais 5. O f de g de x é igual a menos 6x mais 13, menos 6x mais 13. Então, esse aí é o nosso f de g de x. É importante a outra notação de função. Notação quer dizer a outra forma disso aqui aparecer. A outra forma é esta. Fog de x. Fog de x é a mesma coisa. Seria menos 6x mais 13. Então, vamos lembrar aqui que o f de g de x é igual ao fog de x. Entendido essa parte? Se você não entendeu, volta ao vídeo, vê novamente. Vamos aí à letra B. A letra B, eu vou pedir o contrário agora. Eu vou querer saber quanto é o g de f de x. O g de f de x. Quanto vale? Vamos pegar primeiro a função g. A função g de x, ela vale menos 3x mais 4. Menos 3x mais 4. Só que no lugar desse x, a gente vai colocar o f de x. Então, vai ficar g de f de x igual a menos 3 vezes. Quem é o x? O x é f de x. Então, vamos escrever aqui no lugar do x, f de x, mais 4. Vai repetindo o primeiro membro, vai repetindo ele. E no lugar desse f de x, vamos colocar o valor da função dele. Vou repetir aqui, então, qual era o valor dessa função? Quanto valia a função f de x que foi dada no comando da questão? Ela vale 2x mais 5. Então, vamos substituir. No lugar do f de x, agora a gente vai colocar o 2x mais 5. Repetindo o 4 depois. Novamente aqui, g de f de x é igual. Vamos multiplicar menos 3 vezes 2x dá menos 6x. Menos 3 vezes 5, menos 15, mais 4. Estamos quase concluindo a questão. O g de f de x é igual a menos 6x, menos 15 mais 4, menos 11. Temos o resultado, então, de g de f de x. Novamente, vale lembrar, a outra notação é o GOF. Fica um ozinho aqui, olha, GOF de x. GOF de x é a mesma coisa que g de f de x. Pronto, então entendemos aí a função constante, a função composta e podemos partir agora para a função inversa. Ok, então vamos agora para a função inversa. Você encontra a função inversa aí na página 6. Seja a função f de x igual a 3x menos 1. Podemos encontrar sua função inversa. Nota que
A diferença, olha, tá? F elevado a menos 1. Então, a função inversa tem essa representação, f elevado a menos 1. Podemos encontrar essa função inversa substituindo x por y e y por x, isolando o y logo em seguida. Logo em seguida. Então, veja aqui como é. Você tem a função f de x igual a 3x menos 1. Quer encontrar a função inversa e precisa, primeiramente, substituir x por y e o f de x, que é y, tem que substituir por x. Então, o primeiro passo é esse. Eu vou repetir a função e logo em seguida a gente começa a resolver. Então, nós temos aqui f de x igual a 3x menos 1. Você lembra que o f de x, ele é a mesma coisa que y. Então, y é igual a 3x menos 1. E o que a gente vai fazer é uma mudança. Eu vou chamar esse y de x e vou chamar esse x de y. Vamos fazer essa troca. Então, temos aqui x é igual a 3y menos 1. Depois que você faz essa troca, você vai encontrar o valor de y. Logo, vou passar o menos 1 para o outro lado, fica x mais 1 é igual a 3y. E ainda posso dizer que 3y é a mesma coisa que x mais 1. Ainda falta passar o trecho que está multiplicando, vai passar dividindo. A gente tem aqui x mais 1 dividido para 3. Então, essa aí é a nossa resposta. O y vale x mais 1, é x mais 1 sobre 3. E a função inversa, o f de menos 1 de x, que estava sendo pedido, vale x mais 1 sobre 3. Vamos a outro exemplo. Vou dar aqui uma função, vou falar para você aqui uma função onde o f de x é igual a 4 sobre x mais 2. 4 sobre x mais 2. A diferença dessa aí para a primeira é o denominador. O denominador, ele tem uma condição de existência aqui, que a gente chama de domínio. Qual é a condição? A condição de existência. Qual é o domínio? Pode ser qualquer valor? O valor de x? Não, não pode ser qualquer valor. O x, eu tenho que saber que o x mais 2, esse denominador, ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, o x tem que ser diferente de menos 2. Essa é a condição. Se eu fosse escrever, então, o domínio dessa função, eu poderia dizer que o domínio seria todos os reais menos um valor. Qual valor? Menos o 2. Mas, André, o que acontece se o x for 2, menos 2? A gente vem para cá e colocaria menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 dá 0, e 4 dividido para 0 é impossível. Por isso, é o domínio. Vamos, então, agora encontrar a função inversa. No lugar de f de x, você vai colocar o quê? Colocar x. Lembra que f de x é a mesma coisa que y, mas eu vou repetir. O f de x, ele é y, que é igual a 4 sobre x mais 2. Então, no lugar de y, a gente vai colocar x. No lugar de y, a gente vai colocar x. E no lugar de x, nós vamos colocar y. Fica 4 sobre y mais 2. O trabalho agora é isolar esse y. Temos que isolar ele. Vai ficar y mais 2 passa para o primeiro membro e o x vem para cá, para baixo. Então, eu tenho y
mais 2 igual a 4 sobre x. Y mais 2 é igual a 4 sobre x. Esse 2 ele vai passar para o segundo membro. Vamos ter aqui y igual a 4 sobre x, passa mais 2 para o outro lado, menos 2. Ainda podemos fazer como? Ainda podemos tirar um MMC aqui. Ficaria y igual x vezes menos 2 dá menos 2x, então seria 4 menos 2x sobre x. Mudou o domínio? Toma cuidado, mudou o domínio. Aqui a função inversa que é f elevado a menos 1, a função inversa de x, ela é 4 menos 2x sobre x. Mas mudou o domínio. Vamos ver qual é o domínio agora. O domínio é, esse x tem que ser diferente de zero. Então o domínio agora são todos os reais menos o zero, asterisco. Então essa aí seria a função inversa com o seu domínio. Entendida a matéria? Então, graças a Deus, Deus abençoe vocês. A gente termina essa aula. Nós completamos o livro 1 e já iniciamos o livro 2. E na próxima aula a gente avança mais na matéria. Eu me despedi de vocês, mas eu ainda não tinha feito atividade para a sala. Então eu voltei, vamos fazer atividade para a sala aí na página 7. Página 7 do livro 2. Agora que é a hora de colocar em prática o que a gente viu na aula, como é que eu vou esquecer? Então vamos lá. Bem, aqui no gráfico, vou dar mais um zoom aqui no gráfico. Eu quero que primeiro você veja bem onde está cada valor antes de sair resolvendo. Olha, note que você tem aqui menos 5. Esse menos 5, ele está se referindo a este ponto. Depois a gente tem menos 4,5, que é onde corta aqui o eixo X. Logo em seguida, menos 3,5, que tem a ver com esse vértice aqui da parábola. Então vem novamente um toque aqui na abscissa, e esse valor é menos 3 aí para x. Sobe o gráfico. No momento que o gráfico subiu, esse valor para x é menos 2,8. Então o gráfico decresceu, veio do menos 5 decrescendo até chegar no menos 3,5. Depois o gráfico começou a crescer do menos 3,5 até o menos 2,8. Então o gráfico ficou constante. Ele ficou constante. Em seguida, lá no menos 1, o gráfico começou a decrescer novamente. Cortou a origem, o 0,0, decresceu até o 2, o valor de x2. Em seguida, o gráfico voltou a crescer e ele cresceu até 3. E então ficou constante novamente até chegar no 6. Então percebemos aqui que esse ponto é menos 4,5. Este aqui é menos 3. E o menos 2,8 refere-se a este pontinho aqui em cima, no início da constante. Agora sim, a gente pode começar a resolver a questão. Então vem a questão, vou diminuir o zoom para poder ver o gráfico com a pergunta. Com base no gráfico a seguir da função f, responda ao que se pede. Qual o domínio da função? O domínio da função são os valores de x. Você vai olhar direto para o gráfico. Quando você tem a função f de x igual a x mais 4, x mais 5, 2 sobre x mais 1,
você faz as contas. Mas quando você tem o gráfico, você olha para ele. Como é que você vai fazer? O domínio, você analisa assim, ó. É no X, você analisa o domínio. Quando for para a imagem, você analisa assim. Analisa o Y para a imagem. Então, na primeira pergunta, é para o domínio, e o domínio a gente analisa o X. Qual o domínio da função? Qual o primeiro valor de x que você tem na função? O primeiro valor de x é o menos 5. Qual o último valor de x que você tem na função? É o 6, olhando aqui na abscissa. Então, o domínio da função começa lá no menos 5 e vai até o 6, do menos 5 a 6. Agora a pergunta na letra B é qual a imagem da função? A imagem da função é referente ao y. Onde começa? Qual o menor valor de y que nós temos aqui? O menor valor de y é o menos 3, é onde o gráfico está mais abaixo. Você vem aqui, passando aqui o lápis, onde está mais abaixo o gráfico? No menos 3. E onde é que o gráfico está mais acima? Lá no 2, olha, é o ponto mais alto do gráfico. Então, a imagem da função, ela começa no menos 3 e vai até o 2. O intervalo aqui fechado, 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 fechado. Letra C. Em quais intervalos a função é crescente? Em que momento que a função é crescente? A função, ela começou a crescer aqui no menos 3,5. Quando eu falo que a função é crescente, ou na letra D, que pergunta a função é decrescente, tanto um quanto a outra pergunta, elas estão se referindo ao x, em relação a x. Então, vou responder aqui a letra C. Em quais intervalos a função é crescente? A função ela começa a crescer no menos 3,5. Colocar aqui um parênteses, menos 3,5. E ela cresce até onde? Ela cresce até o menos 2,8. Como a gente está trabalhando aqui com o número decimal, você coloca ponto e vírgula. Então fica menos 2,8. Fecha o parênteses. Mas a pergunta, como fala que a função é crescente, ainda tem outra parte do gráfico que a função é crescente. Ela também é crescente a partir do 2. Ela vai do 2 até o 3. Do 2 até o 3. Então, vamos colocar aqui união de 2 até 3. Pronto, resolvemos a letra C, que pergunta em que parte que a função é crescente. Vamos à letra D, onde a pergunta é em quais intervalos a função é decrescente. Agora a parte que decresce. Bem, ela começa decrescendo já no menos 5. Então ela decresce no menos 5 e vai decrescendo até o menos 3,5. Então vai até o menos 3,5. Vou colocar ponto e vírgula porque é número decimal. Menos 3,5. Depois, ela decresce ainda também aqui no menos 1. No menos 1. Então fecha parênteses, união com menos 1. E ela vai decrescer do menos 1 até o... Ela decresce do menos 1 até o 2. Até o 2. Então, temos aí a letra D. Vamos ver a pergunta da letra E. Letra E. Em quais intervalos a função é constante? Eu vou focar aqui mais no gráfico para não ficar mexendo tanto no livro. Você acompanha aí no livro.
Letra E. Em quais intervalos a função é constante? A função começa a ser constante bem aqui no menos 2,8. Então, menos 2,8, ela começa a ser constante. Vou colocar ponto e vírgula porque ela é constante até onde? Ela é constante até o menos 1. Até menos 1. Mas tem essa outra parte do gráfico que também é constante. Então, vamos colocar aqui união. Nessa união, começa a parte constante no 3 e vai até o 6. Então, é do 3 ao 6. Pronto, resolvemos a letra E. E a letra F? Quais os valores de f de menos 2,8, f de 0, f de 3 e f de menos 1? Ora, quando a gente tem a função, a gente substitui no lugar do x e faz a continha. Aqui a gente tem o gráfico. O que a gente vai fazer? Quando você tem a função, você substitui no lugar do x e o que você encontra é o f de x, ou seja, é o y. É um par XY. Sempre é um par XY. O x é esse carinha, menos 2,8, 0, 3, menos 1. Esse é o x. E a gente vai descobrir quem é o y dele. Então vamos ao gráfico. Quando você tem aí o x menos 2,8, quanto é que vale o y? Vale 1. E a pergunta é quais os valores de f de menos 2,8. Então vamos colocar aqui. O primeiro valor que você tem para quando é menos 2,8 é 1. São as respostas. 1. Vou colocar direto, não precisa fazer conta nenhuma, é só olhar para o gráfico. Quando você vai calcular o f de 0? F de 0 é na origem. Quanto é que vale o y ali? Vale 0 também. Vou separar aqui ponto e vírgula. Ponto e vírgula. E agora a terceira. Quanto é que vale o f de 3? Quando o x é 3, quanto é que vale o y? Vale menos 1. Ponto e vírgula. A próxima, f de menos 1. F de menos 1. X, quando o x é menos 1. Quando o x é menos 1, quanto é que vale o y? Vale 1. Então, bem aqui temos 1. Pronto, está feito também aí a letra F. E a pergunta da letra G é: quais as raízes reais de f? Quais as raízes reais? Quando você tem uma função e você quer encontrar as raízes, o que você faz? Você iguala a 0. Mas aqui você tem o gráfico. Então, o que você vai fazer? Você vai ver todos os momentos em que a função, o y, ele vale 0. E onde ocorre isso? Em todos os pontos em que o gráfico corta o eixo x. Ali estão as raízes. Lembra, você resolve uma equação do segundo grau e o que é aquilo ali? São as raízes, é o valor do x. É só olhar para cá. A pergunta é quais as raízes da função. Então você olha para cá. A primeira raiz, menos 4,5. Olha a seta, menos 4,5. O menos 5 é para cá para cima. Então a primeira é menos 4,5. Menos 4,5. A segunda raiz não é o menos 2,8, tá? Olha para cá a seta novamente, é o menos 3. E a gente tem só mais uma raiz, que é onde o gráfico corta a origem. Então, é o 0. Pronto, fizemos aí a primeira questão. Vamos para a segunda. Segunda questão aí na atividade para a sala, na página 8. É dada a função f de x igual a raiz de x mais 2 e a função g de x igual a x à quarta mais 3.
E a primeira pergunta é: quanto equivale o fog de zero? Bem, eu vou começar de uma maneira diferente. Eu vou começar primeiro, se a pergunta fosse quanto é o f, ou melhor, o fog de x. A pergunta não é essa, é direto no fog de zero. Quanto vale o fog de x? O que a gente ia fazer? A gente ia fazer que o f de g de x, f de g de x, é isso que a gente ia querer, f de g de x. Só que para isso a gente precisa da função f. A função f de x é igual a raiz cúbica de x mais 2. Raiz cúbica de x mais 2. Nós queremos a função, melhor aqui, o que eu quero, né? Não é a pergunta da questão. Quero aqui f de g de x. Logo, no lugar de x, vamos escrever g de x. No lugar de x, vamos escrever g de x. Então, daria aí o fog de x, ou f de g de x, daria a raiz cúbica de g de x mais 2. Mas quem é g de x? G de x é x à quarta mais 3. Então, vamos substituir. Raiz cúbica de x à quarta mais 3. E mais o 2. Vou colocar aqui em vermelho. Mais o 2. Somando, você teria raiz cúbica de x à quarta mais 5. Raiz cúbica de x à quarta mais 5. Aí você poderia encontrar a pergunta. A pergunta era: quanto é o fog de zero? Quanto vale o fog de zero? Ora, já encontrei a função fog. Vale raiz cúbica de x à quarta mais 5. Então, eu posso calcular direto. Raiz cúbica de 0 à quarta mais 5, que daria raiz cúbica de 5. Essa é a resposta aí da letra A. Aí você vai falar: pera lá, André, mas por que a gente calculou isso? Se não foi o que pediu e a gente encontrou a resposta. Esse é o outro caminho. Se a questão pedisse para encontrar o f de g de x, você ia fazer desse jeito. A questão não pediu. Ela pediu para você encontrar o fog de zero. Então você pode ir um pouquinho diferente. Como é que a gente pode fazer? Vou repetir aqui novamente a função que foi dada. Vou colocar mais espaço. A função que foi dada foi essa. F de x é igual a raiz cúbica de x mais 2. E a função g de x, que é x à quarta mais 3. E a gente vai encontrar o fog de zero. Quanto é que vale o fog de zero? Agora eu vou fazer pelo outro caminho. A gente fez pelo caminho encontrando a função. E agora a gente vai fazer sem encontrar a função. Você pode fazer assim. Encontra primeiro faz a transformação. Esse cara aqui é a mesma coisa que o f de g de zero. F de g de zero. Vamos encontrar primeiro o g de zero. Quanto é que vale o g de zero? Ora, é só substituir bem aqui. Vale 0 à quarta mais 3. E quanto é 0 à quarta mais 3? Dá 3. 0 à quarta mais 3 dá 3. Então já encontramos o g de zero. E agora, o que a gente vai fazer? No lugar do f de g de zero, eu vou substituir. Bem aqui eu vou substituir. Esse g de zero vale 3. Né? O g de zero a gente encontrou que o g de zero vale 3. Então, eu vou dizer que o f de g de zero
é a mesma coisa que f de 3. Pronto. Se é a mesma coisa que f de 3, eu vou usar a função do f. A função do f, que é raiz cúbica de x mais 2. Mas no lugar eu vou jogar o quê? 3. No lugar de x eu jogo 3. Fica f de 3 igual a raiz cúbica de 3 mais 2. E a resposta, f de 3 é igual a raiz cúbica de 5. Ah, André, eu achei complicado. É complicado só porque eu estou fazendo muita conta desnecessária que você pode fazer de cabeça. Você pode vir aqui direto. Quer encontrar o FOG de zero? Encontra logo o g de zero de cabeça. Quanto é o g de zero? O g de zero é 0 a quarta mais 3 é 3. Ora, joga o 3 no lugar aqui do x. 3 mais 2, 5. Acabou. Acabou. Pronto. Eu só estou fazendo passo a passo, mostrando as continhas, mas dá para fazer de cabeça em menos de 7 segundos você acaba a questão. Tranquilo. Então resolvemos aí a letra A de duas maneiras, encontrando a função e encontrando também direto quanto é que valia o g de zero e depois substituindo o f de zero. Vamos à letra B. Letra B. Letra B quer saber o GOF de menos 1. GOF de menos 1. Lembra que isso aqui é a mesma coisa que G de F de menos 1. G de F de menos 1. Encontra primeiro o F de menos 1. Vou fazer o cálculo aqui, você pode fazer de cabeça, rápido. F de menos 1. Joga na função do F. Fica o quê? Raiz cúbica de menos 1 mais 2. Então, o F de menos 1, ele é raiz cúbica de 1. Raiz cúbica de 1 é 1. Já encontramos o F de menos 1. Agora, a gente vai substituir e, ao invés de escrever g de f de menos 1 para substituir na função, você já vai escrever g de 1. Por quê? Porque o f de menos 1 vale 1. Então, encontre o g de 1. O g de 1 tem que ser jogado lá na função do g. Então, vamos jogar na função do g. Jogando aí na função do g, você vai ter g de 1 é igual a 1 à quarta mais 3. 1 à quarta é 1, mais 3 é 4. Então, encontramos aí a letra B, a resposta 4. Vamos à letra C. A letra C está bem bonita. Você está vendo aí que tem F de G de menos 2. André, pode isso? Eu pensei que eram só duas. Não, pode ter 3, pode ter 4, 5, 6. E aí por diante. Então aqui, F de G de menos 2. O que eu faço nessa? Primeiro, fique tranquilo. Segundo, calcula o G de menos 2. Bora fazer de cabeça? Bora fazer um pouquinho mais rápido? G de menos 2. Pega a função de F ou de G? Pega a função de G. Quanto é o G de menos 2? Menos 2 à quarta, base negativa, elevada a um expoente par. Como é que fica? Fica positivo. Quanto é 2 à quarta? 16. 16 mais 3, 19. Então vamos fazer essa de cabeça. Acabamos de descobrir que o G de menos 2, ele vale quanto? 19. Ok, beleza. Melhorou um pouco? Melhorou. E agora, como é que fica a questão? A questão é que esse carinha, que era F de G de menos 2, passou a ser, então, F de 19. Agora é isso. F de 19. Não tem mais nada a ver com a função G. É só a função F. Aí você vai vir aqui na função F. E vai fazer a conta de cabeça de novo. Vamos jogar aqui 19. Quanto é 19 mais 2? 21. Então, o F de 19 vale quanto?
jogo na função do f. No lugar de x, coloco 19. 19 mais 2, 21. Fica raiz cúbica de 21. Encontramos o f de 19. Beleza? Então, agora, essa questão que começou desse jeito e passou para cá, agora ela está assim, ó. Ela está f de raiz cúbica de 21. Assim que ela está. Então, por fim, a gente tem que encontrar esse. Quanto é que vale esse carinho? Qual é a função que eu vou usar? Função f de x. A função que tem raiz cúbica de x mais 2. Então, vamos jogar bem aqui assim, ó. F de x, que é o f de raiz cúbica, f de raiz cúbica de 21, vai ser igual a, no lugar do, vamos manter então a raiz cúbica, que está aqui, no lugar do x, você vai colocar tudo isso. Raiz cúbica de 21. Raiz cúbica de 21, no lugar do x. E depois da raiz, vem o mais 2. Fecha a raiz. Então, ficou bonito desse jeito. É isso mesmo, ficou bonito desse jeito. Raiz cúbica de 21 mais 2. Fechamos a segunda questão. Vamos partir para a terceira questão. Terceira questão, então, da atividade para a sala. A terceira questão diz assim, que é dado para você aí a função f de x, que é 2x menos 1, é dada a função composta, a fog de x, que é menos x mais 3, e pergunta quanto vale o g de x. Veja a diferença. Agora, nós não temos as funções f e g simultaneamente para encontrar o fog. Nós temos uma delas e queremos encontrar a outra. Eu tenho já a composta. Então vai ser um raciocínio um pouquinho diferente, mas parte do mesmo princípio. Qual princípio? O princípio do fog. Quem é o fog? O fog é o f de g de x. É o f de g de x. Então, o f de g de x é menos x mais 3. Mas qual é a função f? A função f é a função 2x menos 1. O que vamos fazer, então? Vamos pegar esse carinha aqui, o f de g de x. Vamos jogar na função f. Nessa função bem aqui, ó. Quanto é que vale o f de g de x? Vou fazer para cá. Olha. Quanto vale o f de g de x? O f de g de x. Vamos descobrir quanto é que ele vale. Ele vale 2 vezes g de x menos 1. Estou usando a função f de x. No lugar de x, estamos colocando g de x. Então, ficou 2 vezes g de x menos 1. Beleza. E o que a gente faz agora? Vamos substituir aqui. Vamos substituir. Descobrimos quanto vale o f de g de x. Ele vale 2 vezes g de x menos 1 igual a menos x mais 3. Pronto, ficou tranquilo. Qual é a pergunta da questão? A pergunta da questão é quanto vale o g de x. Então, agora é só encontrar o g de x. Você tem 2 vezes g de x, passa o menos 1 para o outro lado, você vai ficar com menos x mais 3 mais 1. Então, temos 2g de x igual a menos x mais 4. 2g de x é igual a menos x mais 4. Esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo menos x mais 4, dividido para 2, eis a nossa resposta.
Lembrando, ficou complicado, um pouquinho difícil, volta, vê de novo, que você consegue aí compreender como é que a gente faz a questão. Vamos partir agora para a quarta questão. Quarta questão. Fog de x é igual a 2x menos 5 e g de x é igual a 2x menos 1. Queremos saber quanto vale o f de x. A quarta questão é igual à terceira. Eu sugiro que você dê uma pausa, reveja bem a terceira. Depois que souber a terceira, faça a quarta antes de ver esse vídeo, porque é igual, você já treina antes. Depois você confere com o vídeo se é o que você queria, se é a resposta que você encontrou, se é a mesma resposta. Então, dá essa pausa aí. Para quem já fez isso aí, vamos em frente na questão. A função composta fog de x vale 2x menos 5 e a função g de x é 2x menos 1. Queremos saber quanto vale a função f de x. Primeiro, eu tenho que fazer aqui que o f de g de x, f de g de x, ele vale 2x menos 5. Vale 2x menos 5. Mas quem é a função f? Não sei, é o que a gente quer encontrar. Agora a gente tem a função g de x. Então o que vamos fazer? No lugar desse g de x, nós vamos colocar 2x menos 1. No lugar de g de x, vamos colocar 2x menos 1. F de 2x menos 1. E professor, tentei aqui o que o senhor falou, não consegui não, acho que não é a mesma coisa. Verdade, tem uma diferença. Qual é a diferença dessa para a anterior? Na anterior, a gente tinha a função f de x e pedia o fog. Quando peço o fog, a primeira função que aparece é a f. Essa é a diferença para a quarta questão. A quarta questão está fog, mas não deu a função f. Não deu a mesma função que começou. Se tivesse começado a questão com gof g de f de x e tivesse dado g de x, seria igualzinho à terceira. Mas não é. A diferença aqui começa com f e foi dada a função g. Então complicou realmente um pouquinho. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer essa. A gente substituiu, no lugar de g de x, já colocamos o 2x menos 1, que é igual a 2x menos 5. Para resolver essa, vamos ter que usar um recurso matemático. Esse carinha aqui dentro, o 2x menos 1, você vai chamar ele de uma letra. Geralmente, quando acontece questão desse tipo, a gente chama assim. Pega o que está aí dentro, quando não é x, e iguala a letra A. Igualou a letra A, você vai encontrar o x. Quanto é que vale esse x? Fica 2x igual a A mais 1. X é igual a A mais 1 sobre 2. Então você encontrou o valor de x. Vale A mais 1 sobre 2. Nós chamamos o 2x menos 1 de A. Então você concorda comigo que se chamamos ele de A, isso quer dizer que ficaria assim, olha. F de A, já que a gente chamou 2x menos 1 de A, então F de A igual a 2 vezes x menos 5. Mas quem é o x? O x, ele é A mais 1 sobre 2. Aí você vai substituir. O F de A é igual a 2 vezes A mais 1 sobre 2 menos 5. A mais 1 sobre 2 menos 5. Vamos multiplicar esse 2 pelo parênteses. Você pode cortar o 2 com 2. Vai ficar A mais 1 menos 5. Então, F
de A é igual a A mais 1 menos 5. Mais 1 menos 5 dá menos 4. O f de A vale A menos 4. Pronto, acabou a questão. Mas como, André, acabou a questão se era para encontrar f de x e encontrou f de A? Simples. No lugar de A, você coloca x. Fica f de x igual a x menos 4. Legal a gente ter feito essa questão, ela é diferente sim da anterior. Muito bom para a gente praticar um pouquinho mais de função, outros tipos de questões. Então a gente fecha aí a quarta questão e já vamos partir para a quinta questão. Vamos partir agora para a quinta questão. A quinta questão começa assim. Considere as funções f de R em R. Lembra que quando fala R de R em R, quer dizer que ela é definida de R em R. Ou seja, o domínio são reais, o contradomínio são reais. Mas depois, logo em seguida, diz assim, que a função g, ela é definida de 2 até mais infinito no domínio e no contradomínio nos reais. Por que está diferente esse? Está diferente por causa da condição de existência, bem aqui. Tem a condição de existência. Condição de existência. Condição de existência é a mesma coisa que domínio. A gente vai até fazer uma breve aula na próxima aula, a gente faz uma breve aula sobre domínio. Eu acho que eu falei em sala de aula para vocês sobre domínio. A gente pode rever. Então, o fog de x é a primeira pergunta. Ah, não, mas tem que explicar, né? A condição de existência é o domínio, tá ok. Mas e o x menos 2? Bem, o x menos 2, ele está na raiz. Se ele está na raiz, ele pode ser positivo e pode ser zero, só não pode ser negativo. Então é maior ou igual a zero. Logo, o x é maior ou igual a 2. Por isso que o domínio aqui, olha, é de 2 até mais infinito. A mesma coisa. Se o x é maior ou igual a 2, é porque ele vai de 2 até mais infinito. Já explicando o motivo de ser diferente esse domínio, podemos partir para a questão em si, quando pergunta aí quanto vale o fog de x. Fog de x. Fog de x é a mesma coisa que f de g de x. F de g de x. Ora, vamos jogar o g de x dentro da função f. O g de x é raiz quadrada de x menos 2. A função f é 2x mais 1. Vamos jogar essa função g de x aqui. Vou começar de uma maneira mais simples. Vou escrever 2 vezes g de x mais 1. Estou só substituindo aqui, ó. A função f de x é 2x mais 1. Então, no lugar de x, coloquei g de x. Pronto. Agora, no lugar de g de x, vamos pôr raiz quadrada de x menos 2 mais 1, que faz parte daqui. E o que mais? É só isso. Já acabou. Então, a letra A já terminou. Já podemos ir para a letra B. Vamos ver aqui o que pede a letra B. Letra B. A letra B pede o GOF de x. O GOF de x. O GOF de x é a mesma coisa que G de f de x. G de f de x. Vamos ver qual é a função g. A função g de x é a raiz quadrada de x menos 2. Raiz quadrada de x menos 2. Vou repetir ela aqui em cima. A função g de x
ela equivale à raiz quadrada de x menos 2. Então, vamos jogar no lugar do x, do g de x, vamos jogar f de x. Como vai ficar? G de f de x vai ser g de f de x é igual a raiz quadrada de f de x menos 2. F de x menos 2. Mas quem é o f de x? Ora, o f de x também, vou colocar ele bem aqui. Quem é o f de x? Está lá em cima, vou repetir. Quem é o f de x? O f de x é o 2x mais 1. Então, vamos colocar aqui dentro da função, melhor, dentro da raiz. Quem é o f de x? É 2x mais 1. E repete o menos 2. Repete o menos 2. Concluindo aqui a letra B, temos raiz quadrada de 2x menos 1. Então, essa é a nossa resposta aí para a letra B. B de bola. Partimos imediatamente para a última atividade proposta. A letra C. A letra C. A letra C está querendo FOF. É bacana esse nome, FOF. FOF. FOF de X. FOF de X é a mesma coisa que F de F de X. F de F de X. E novamente eu vou colocar aqui qual é a função F de X que a gente está trabalhando. É a função 2x mais 1. Ora, ficou tranquilo. Eu quero o f de x. Então, vamos colocar a função f dentro da função f. Como é que fica? A função f dentro da função f fica f de x é igual a 2 vezes f de x mais 1. Perfeito. E vamos substituir quem é a função f de x. Ela é 2x mais 1. Então, ficou a função dentro da própria função. 2 vezes 2x mais 1, que é a função f de x, mais 1. Temos, então, 4x mais 2, mais 1. E, por fim, 4x mais 3. 4x mais 3. Essa é a nossa resposta da letra C. E agora sim, nós terminamos a nossa aula. Deus abençoe vocês. Bom descanso, bom estudo. Deus abençoe a sua família. Até breve, se Deus quiser.